Eu que inaugurei hoje, aqui nessa sessão, os cumprimentos a Vossa Excelência, querido amigo, pelos seus 50 anos de vida. E aqui falo para os meus irmãos acrianos e irmãs, também para a origem da sua família no Paraná, do orgulho que todos nós temos. Eu pus na minha fanpage, usando essas novas mídias, uma homenagem, pelo menos com algumas palavras, à história de vida que pude compartilhar nesses 50 anos, pelo menos 25 anos a gente está junto nessa luta por um mundo melhor, por uma sociedade mais justa. E Deus quis que os seus 50 anos fossem comemorados ontem, na sua casa, com sua família, alguns poucos amigos e uma parte importante da nossa bancada de senadores, que, aliás, comunica ao Brasil inteiro que a bancada do PT tem muitos artistas que se revezaram ontem, cantando e tocando no aniversário do senador Aníbal Diniz. Obviamente que, modestamente, porque nós estávamos numa celebração em família, eram poucos, mas foi muito importante essa convivência, essa amizade e a presença de quase toda a bancada do PT, com tua família. Foi para mim um privilégio ter vivido a virada da véspera para o dia do seu aniversário. Mas o destino, Deus foi muito generoso contigo, caro amigo Aníbal, quando exatamente hoje, no dia 13 de dezembro de 2012, você, por circunstâncias da nossa Constituição, o presidente da Câmara viajou, a nossa presidenta está em viagem e o presidente do Senado, o presidente Sarney, assumiu a presidência da República. E cabendo a Vossa Excelência, cabendo a você, o bom amigo, assumir de fato e de direito, mesmo que interinamente, a presidência do Senado Federal. E nesse momento preside essa sessão. Então, eu acho que é um belo presente para uma carreira, para uma biografia que eu pude ver ser escrita com gestos, com atitudes da maior dignidade, sempre vinculados à ética e ao procurar servir, mas servir no sentido ético. Não é se servir, é servir sempre tentando e pensando e objetivando o bem comum. Sem a tua ajuda, certamente eu não teria feito o mandato de prefeito que fiz. Sem a tua ajuda, certamente eu não teria tido o governo que tive. Mesmo o governador Binho certamente diria que me sucedeu e que contou com teu apoio permanente e diário. Eu diria até que sem o envolvimento de pessoas como você, o Acre não estaria vivendo essa experiência tão rica política que nós estamos vivendo na prefeitura, no governo e em boa parte do nosso estado, agora com o governador Tião Viana. Então, a tua escolha para suplente foi uma premiação de uma dedicação, de uma vida exemplar. E quem dera que o Brasil fosse formado só de figuras igual a você. O Brasil seria muito melhor. Mas certamente nós temos no Acre e fora do Acre pessoas que trilham o caminho que Vossa Excelência trilha. Mas eu queria aqui deixar nos anais essas palavras iniciais aqui de parabenização, te parabenizando pelo aniversário e, ao mesmo tempo, agradecendo o privilégio da boa convivência contigo. Fiz questão de registrar no meu Twitter, na minha fanpage, no meu site. Ainda vou fazer mais uma postagem, mas queria fazer aqui, já tinha feito do plenário, fazer aqui da tribuna. Mas, caro presidente, senhoras e senhores, senadores, meu caro querido Paim, que está aqui, quero agradecer a permuta, mas Paim é um proprietário desse plenário, ele é o primeiro que chega e o último que sai, como faz também nas atribuições que tem na Comissão dos Direitos Humanos, que também ele presidiu nesse período. Então, espelhado em pessoas como Vossa Excelência, Paim, que eu acho que o Brasil, até em muitos momentos, as pessoas, por desconhecimento de pessoas tão dedicadas aqui, é que às vezes fazem uma crítica generalizada ao Senado. Não estou aqui rebatendo, que as críticas, se consideradas, nos engrandecem, né? Mas figuras como Vossa Excelência
que tão bem representa o Rio Grande do Sul e o Brasil, se tivesse o conhecimento de todos os brasileiros, certamente ajudariam o Senado a recuperar um pouco desse terreno de credibilidade que temos perdido ao longo dos anos. E eu, recém-chegado, tudo que quero é poder, de alguma maneira, ajudar a fazer com que essa instituição, que é a mais antiga instituição do Brasil, que é anterior à República, possa ser respeitada, ouvida e ao mesmo tempo, possa cumprir seu papel constitucional da maior importância na República Federativa do Brasil. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos que me acompanham na TV Senado, na Rádio Senado, eu venho à tribuna da casa porque entendo que essa semana algo de muito grave aconteceu e que merece um posicionamento de todos que tenham compromisso com a verdade, todos que tenham compromisso com um país melhor, que tenham compromisso com a história do Brasil. Eu penso que, no mínimo, devem fazer algum comentário. Eu me refiro a um número enorme de reportagens que decorreram de uma manifestação irresponsável de um cidadão condenado pela Justiça, comprovadamente envolvido em malfeitos, não só no período do governo do PT, mas anterior. Me parece que ele criou um esquema profissional ainda no governo do PSDB, lamentavelmente esse esquema profissionalizado, que não estou me referindo a mensalão de Minas Gerais, eu estou falando de um esquema nacional de financiamento ilegal de partidos e de campanha eleitoral, que depois foi equivocadamente mal copiado por partidos vinculados ao nosso projeto de governo. Isso é um fato. Temos que tirar lições disso. Temos que corrigir isso. Esse processo, tido como mensalão, que faz referência ao período em que o presidente Lula governou o Brasil, ele passou por uma ampla investigação, depois foi parar no Ministério Público, instituição com a responsabilidade de oferecer denúncia ou de arquivar, e, por fim, foi parar na mais alta Corte de Justiça do país, onde o julgamento está na fase final, né? Passado esse período, não conheço processos que tenham tido um tratamento que tenham merecido tanta atenção das instituições como esse. Não estou aqui pondo defeito nisso, mas salta aos olhos o cuidado, a celeridade, o calendário estabelecido no trato desse tema. Passado esse período, as sentenças sendo dadas, julgamento concluído, pessoas condenadas, não sei por que cargas d'água, alguns agora tentam fazer um prosseguimento de algo que já está, pode-se dizer, prestes a transitar em julgado. E foi o que ocorreu essa semana com denúncias feitas e com repercussão fora do comum por conta de ilações, de pseudo-depoimento, que pessoas ligadas ao próprio judiciário dizem que não tem nenhum fundamento, nenhuma fundamentação, e que é creditado ao senhor Marcos Valério, que tem mais de 40 anos de condenação, e com base nisso se tenta manchar, agredir, diminuir a figura do presidente Lula. A presidenta Dilma fez uma fala firme, mesmo do exterior, onde normalmente os presidentes do país não se manifestam sobre temas internos, mas tendo em vista o absurdo, tendo em vista as agressões à família e ao presidente Lula, a presidenta Dilma se manifestou dizendo lamentar profundamente
essas tentativas. Ela não se referiu a esse cidadão, ela falou de uma maneira mais ampla, porque não é o senhor Marcos Valério que está tentando desmoralizar ou atingir o presidente Lula. É uma orquestração visível, que não começou ontem. Todos nós acompanhamos já há algum tempo. Em 2005, quando essa crise veio, se fez um movimento nesse país das oposições tentando impedir a reeleição do presidente Lula. E ele foi reeleito com uma votação recorde. Fez um segundo mandato histórico. Um novo movimento foi feito tentando impedi-lo de fazer sua sucessora, ou fazer sua sucessão. Mais uma vez, o respaldo popular veio e a presidenta Dilma foi eleita e o presidente Lula fez sua sucessora. Passado esse período, começou um movimento tentando separar Dilma de Lula. Tentaram imputar a ele o que alguns tentaram chamar de herança maldita. Olha que herança maldita: crescimento econômico, redução do desmatamento, inclusão social de milhões de brasileiros, aumento real do salário mínimo, pagamento das contas do FMI, o Brasil alcançando um papel de liderança diante do mundo, a autoestima do brasileiro elevada, inflação sob controle, mesmo em período de crise, geração de milhões, mais de 10 milhões de empregos com carteira assinada. Esse legado, para citar só esse, luz para todos. Eu podia passar aqui uma boa parte do meu discurso falando dos feitos do governo do presidente Lula. Tentaram transformar todo esse legado histórico numa herança maldita. Não conseguiram. Depois, começaram a tentar fazer o falso elogio à presidenta Dilma no sentido de fazer com que ela se distanciasse, como, aliás, é prática na política brasileira, usando um termo que normalmente se usa de criatura e criador. Na política, o exemplo que tem é que, normalmente, as criaturas se separam de seus criadores. Não estou aqui diminuindo o papel da presidenta Dilma, porque ela foi sujeita do processo do nosso governo, liderou o PAC, foi fundamental para o sucesso do governo do presidente Lula, e esse legado é que a credenciou para ser a nossa candidata, e a perspectiva de continuidade foi que fez com que a presidenta Dilma fosse eleita. E ela tem rompido, como fez o presidente Lula, uma lógica sempre merecedora de crítica, que é essa relação de infidelidade na política. Porque a lógica da política brasileira é de infidelidade. E a presidenta Dilma tem sido um exemplo de fidelidade, quando ela trata com respeito o presidente Lula, quando ela estabelece um calendário de encontros mensais com ele. Mas alguns, achando pouco a condenação de companheiros que têm uma história pela redemocratização do país, na construção da história do Partido dos Trabalhadores, que agora está na fase final de sentença pelo Supremo. E quem sou eu para fazer aqui um juízo ou um julgamento de um julgamento da principal corte do país? Mas vale ressaltar, não fosse o presidente Lula, o democrata que é, o estadista que é e que foi, será que outros no lugar dele fariam a composição do Ministério Público que ele fez? A composição dos tribunais superiores que ele fez? Com absoluta isenção e com atitudes absolutamente republicanas. Ninguém, nenhum outro governo, fez mais pela Polícia Federal que o governo do presidente Lula. Do ponto de vista do número de policiais, do ponto de vista das condições de trabalho, das condições salariais. E por que o presidente Lula fez tudo isso? Ele fez tudo isso para poder ter um país
livre da corrupção. O presidente Lula tratou com respeito a nomeação de ministros, a indicação de chefe do Ministério Público. O presidente Lula, ele não titubeou, não fez como muitos que o antecederam, que mesmo sem popularidade, compraram votos, mexeram na Constituição para poder ficar mais tempo no poder. O presidente Lula foi correto. Ele não usou da popularidade que só ele alcançou na história do país para fazer casuísmos. Mas nada disso satisfez e satisfaz a gana de alguns que não o aceitaram na presidência, que não aceitam a biografia de um retirante nordestino fazendo o governo de sucesso que fez. E agora nos deixam diante de uma situação que é de pura perplexidade. Não aceita o presidente Lula nem como ex-presidente. E eu queria dizer que não imaginava que os veículos de comunicação dessem tanta repercussão, tanta credibilidade às ilações de um condenado. Mas isso é que foi feito. 3 dias, todos os rádios, jornais e televisões reproduzindo, modificando até posições de ministro Supremo. O ministro Joaquim Barbosa nunca disse que era para fazer uma investigação, abrir uma investigação contra o presidente Lula. Nunca disse. Fizeram e deturparam, inclusive, a posição do presidente do Supremo. E fazem isso sem disfarçatez. Ele de costa, caminhando, alguém pergunta, será que é possível investigar isso? É possível. Essa resposta de costa vira uma solicitação de investigação contra o presidente Lula. O erro de alguns é achar que a população não está vendo. O erro de alguns é achar que podem enganar todos ao mesmo tempo e o tempo inteiro. Então eu estou vindo aqui na tribuna, senhor presidente, primeiro para dizer que não conheço nenhum cidadão brasileiro, primeiro que tenha a história de vida do presidente Lula, mas segundo, que tenha tido sua vida acompanhada tão de perto, fotografada, filmada, gravada, como tem sido a vida do presidente Lula e de sua família. O tempo inteiro. A vida inteira. Questionado o tempo inteiro, monitorado. Em muitas ocasiões, perseguido. Esse cidadão, fruto inclusive desse tipo de atitude, de ação, tem uma vida absolutamente transparente. Fizeram algo que dá vergonha. E que eles devem estar envergonhados à noite, na hora que tentam dormir, que é entrar inclusive na vida pessoal, coisa que nunca houve na República, nunca houve. Tentaram fazer ilação sobre a vida pessoal, absolutamente pessoal. E nós sabemos que já tivemos todo tipo de presidente e todo tipo de problema pessoal, que foram sempre evitados. Como uma normativa, mas com o presidente Lula, não. O presidente Lula tem que ser exposto. E eu estou vindo aqui, está passando aqui o líder do PSDB, meu querido colega Álvaro Dias, e é bom que Vossa Excelência esteja aqui, porque eu quero fazer referência ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Devo dizer que, da mesma maneira que repudio as agressões que o presidente Lula vem recebendo, eu queria dizer também que não tem justificativa para que não se respeite a figura do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Sou contra qualquer tentativa de se desrespeitar. Falei hoje com a Luísa Nunes. Conheço a figura do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele é um grande brasileiro, cumpriu sua missão de presidente. E quando ele, presidente, e eu, governador, nas tentativas de questionarem a sua honestidade, eu estava lá assinando documento, separando o joio do trigo, separando os equívocos de seu governo da sua postura pessoal. E o mesmo faço aqui hoje em relação ao presidente Lula. Ninguém
ninguém mesmo será tão monitorado e acompanhado de perto quanto o presidente Lula tem sido. E eu queria dizer que a sua biografia, a sua história, o seu legado merecem respeito. Eu acho muito lamentável que tentem, como disse a presidenta Dilma, destruir, macular uma história que engrandece o Brasil. O Lula não é perfeito. Ele não é uma pessoa que não tem falhas. Mas não tentem transformar o presidente Lula naquilo que ele não é. O presidente Lula não é desonesto, ele é honesto. O presidente Lula não convive com a corrupção, ele combate a corrupção e provou isso com os atos que adotou como presidente da República. O presidente Lula não é um antidemocrático, ele é um democrata. O presidente Lula é uma figura que faz parte da bela história da redemocratização do país. Não tentem pegar esse caminho. Eu vou estar sempre aqui, enquanto puder, fazendo a defesa da verdade. E acho que os equívocos, os erros que alguns cometem contra o presidente Lula não justificam que se faça o mesmo contra o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que o Brasil precisa se reencontrar. Há um ambiente de enfrentamento institucional. Isso não é bom. O Brasil hoje tem que ter um propósito: melhorar as condições de vida dos brasileiros e do nosso país, disputar e liderar o mundo, mas com uma ação medíocre, com a hipocrisia presente em instituições, em parte de setores importantes da sociedade brasileira, nós vamos estar perdendo tempo. Obviamente que eu sei que alguns não se conformam com 10 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, ainda mais com a perspectiva de mais tempo no governo. É normal esse inconformismo, é normal o combate, é normal o enfrentamento, mas é absolutamente anormal um esquema que beira o golpe, um esquema que extrapola qualquer responsabilidade e que passa a ser uma ação que salta aos olhos no sentido de atingir a honra de uma figura que é honrado e é uma referência de honradez no Brasil, que é o presidente Lula. Muito obrigado, senhor presidente.